Bom, gente, então sejam bem-vindos à segunda parte dessa aula, né, da nossa terceira aula de Teologia Filosófica. Eu me chamo Cleibson Américo, sou professor de Filosofia e vamos dar continuidade. Quem não assistiu a primeira aula, essa aqui já é a segunda, então assista a primeira aula para depois continuar daqui de onde nós vamos continuar e começar agora, tá certo? Então aqui são alunos do Instituto São João Crisóstomo, né, em Caruaru, são alunos de Teologia, né, do curso de Teologia, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, então já falamos que a filosofia ela teve até agora dois períodos, né? E aí vocês podem colocar dessa forma, períodos ou história da filosofia, tá certo? É, podem colocar assim, história da filosofia. Até agora já vimos dois. E aqui a gente está dando, né, só para contextualizar para quem de repente perdeu a aula passada, que nós estamos dando primeiro, né, uma passeada pela história mesma da filosofia para depois entrar mais nos temas específicos da teologia filosófica. Só para a gente ter uma noção assim, mais ampla e contextualizada do que foi a filosofia, a tradição filosófica. Então, a história da filosofia, ela, ela tem quatro períodos, certo? Aí nós temos a filosofia antiga, nós temos a filosofia medieval, nós temos a filosofia moderna e nós temos a filosofia contemporânea. São os quatro grandes períodos da história da filosofia, tá certo? E claro, dentro desses períodos maiores há subdivisões, não é? Há subdivisões. Filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Há subdivisões que, por exemplo, na filosofia antiga, aí nós temos os pré-socráticos, temos os clássicos, temos o período helenístico. Né? Na medieval, nós temos o período patrístico, né, da filosofia patrística, depois temos a filosofia escolástica e assim vai, certo? E as grandes escolas de pensamento que surgem, né, que dividem o período também, enfim. Aí quando for, nós formos estudar um pouco mais, isso né, daqui a algumas aulas aí na frente, dentro da filosofia moderna, os argumentos filosóficos acerca de Deus, tá certo? Os argumentos filosóficos, sejam aqueles pró, sejam aqueles contra. A gente também vai estudar um pouco da história do ateísmo, né? Do ateísmo filosófico, sobretudo, e um pouquinho lá do científico, né? Como é que surge, como é que se organiza, como é que se estrutura a história do ateísmo. Porque tudo isso faz parte, está dentro da teologia filosófica, né? De como nós pensamos racionalmente o fenômeno de Deus e da religião, certo? Aí veja, na filosofia antiga, a gente viu já nas primeiras aulas que a grande preocupação dos filósofos era acerca, né, da origem de tudo. Então nós podemos dizer, gente, que a preocupação na filosofia antiga era uma explicação cosmológica. Vocês podem colocar aqui ao lado assim. Eu vou escrever aqui assim, vocês colocam ao lado, tá? É, coloquem cosmológica ou cosmocêntrica. Cosmocêntrica, certo? Era uma preocupação cosmocêntrica. Cosmo, já falei para você que que a palavra cosmos, significa universo ordenado, o todo ordenado. A gente pode traduzir isso por universo mesmo, tá certo? A realidade como um todo, a realidade natural. Porque os primeiros filósofos, na época antiga, grega sobretudo, eles estavam mais empenhados em investigar a origem do cosmos. Tá certo? Eles queriam saber como tudo começou. Qual é a origem de tudo? Né? Qual a origem de tudo? O heliocentrismo, Pedro, ele vai estar mais aqui
no início da modernidade. Eu vou falar um pouco sobre o heliocentrismo ainda. Então, a preocupação principal dos filósofos antigos gregos era com o cosmos. Qual é a arqué? A gente viu isso, né? Nas primeiras aulas. Qual é a arqué? Qual é o princípio originário de tudo? Beleza? Então, eles queriam entender acerca da natureza natural. De onde viemos, de onde o universo veio, né? Como é que ele se constitui, né? Por que há um logos. E é verdade que há um logos, há uma razão universal, há uma inteligência impressa em todas as coisas. Enfim, então eles queriam investigar a natureza e o universo. Na filosofia medieval, a preocupação já vai se deslocar do cosmos e vai ser posta em Deus. Então aqui nós vamos ter o teocentrismo. Vocês colocam aqui ao lado, viu, gente? Teocentrismo. O teocentrismo é a preocupação acerca de Deus, Deus como o centro. A palavra teo significa Deus. Certo? A palavra teo em grego, theos significa Deus. Certo? Teo significa Deus. Daí é que surge a palavra teologia. A palavra teologia vem de teo, né? Teo significa Deus. Logia vem de logos. Logos significa estudo, pensamento, tá certo? O pensamento acerca de Deus, a razão, o estudo acerca de Deus. Então, a preocupação durante este período medieval é uma preocupação teocêntrica. É quando os filósofos cristãos eles vão se servir de todo um instrumental filosófico para investigar acerca de Deus, sobretudo, né? Não é a exclusividade, mas é majoritariamente Deus, tá certo? Então, tanto os filósofos patrísticos quanto os escolásticos vão estar empenhados nisso. Os atributos divinos, a existência divina, argumentos racionais e filosóficos que demonstrem, que evidenciem a existência de Deus, né, a moralidade, a eternidade da alma, a imortalidade da alma, enfim, vão ser preocupações, né, deste período medieval, e tudo girando em torno de Deus e do que também nós conhecemos como metafísica ou transcendência. E depois a gente vai ver um pouco mais detidamente isso nas próximas aulas, tá certo? E aqui, gente, é preciso também ter presente que não somente a filosofia, mas a própria cultura ocidental vai ser uma cultura marcada pela religião, por Deus e pela religião. A cultura ocidental ela vai ser uma cultura extremamente religiosa, tá certo? Então aqui, né, vai marcar este período medieval a arte, a literatura, a escultura, a poesia, né, enfim, e todas essas manifestações artísticas e culturais, todas elas voltadas, né, direto ou indiretamente para a temática de Deus e da religião, os valores religiosos, bíblicos e tudo mais. Então, nós vamos ter uma cultura teocêntrica. A cultura medieval é uma cultura teocêntrica. Deus, a religião, a igreja como o centro. Certo? Então, é a coisa mais comum você ver os grandes pintores, os grandes escultores, os grandes músicos, artistas, todos os grandes poetas e literatos, todos eles fazendo arte, mas uma arte que de alguma forma fala de Deus. Sem contar a arquitetura, né? A construção dos grandes templos medievais, das grandes catedrais medievais, seja no estilo românico, seja depois no estilo gótico, que é o mais exuberante, é o estilo gótico, a arte gótica. Quem nunca viu nada assim sobre a arte gótica, depois coloque arte gótica ou catedrais góticas. É um negócio realmente assim monumental. É um negócio assim de outro mundo, viu, gente? A arte gótica é um negócio realmente grandioso, majestoso mesmo. Então, esta cultura medieval vai ser uma cultura marcada por Deus, né, pela religião. E aí a filosofia, ela vai ser toda ela perpassada também pela temática de Deus, os grandes debates em torno de Deus, dos atributos divinos, da essência divina, da ação divina, enfim. Agora, tudo isso tentando ser compreendido e explicado sob um ponto de vista e sob a luz da filosofia.
E isto concorda com o que já acontecia de modo geral na vida social e cultural. A arte, a literatura, a música, enfim, tudo estava voltado para a temática divina. Na filosofia moderna, aí a coisa já vai mudar. Nem vai ser o cosmos, né, o universo, a natureza, e nem vai ser Deus. Quem vai predominar aqui como objeto da filosofia vai ser agora o próprio homem. Então nós temos agora o antropocentrismo. Escrevam aqui ao lado, tá certo? Antropocentrismo. Antropocentrismo. O antropocentrismo. Antropocentrismo. Antropo. Palavra antropo. Em grego, gente. Antropo. Palavra antropo quer dizer homem, quer dizer ser humano, tá certo? A palavra antropo quer dizer ser humano. O ser humano como centro. Centrismo vem de centro, né? É o ser humano como centro, tá certo? O ser humano como centro, antropo. Bom, aí esta figura do homem como centro, ela vai estar presente tanto na modernidade quanto também na contemporaneidade, tá certo? Só que na contemporaneidade, antropos, certo? Antropos, faltou o sigma, né, o S. Antropos. É o homem como centro, vai estar presente na modernidade, mas também na contemporaneidade. Só que na modernidade vai ser a ocupação exclusiva dos filósofos, é com o homem. Mas o homem em sua natureza, o que o homem é, o conhecimento, como é que o homem conhece as coisas, como é que o homem produz conhecimento dentro de si, como é que o sentido das coisas advém do homem e não das coisas em si mesmas, enfim. Então toda a reflexão filosófica ela se volta para o próprio homem. Vai ser uma cultura humanística. Né? E depois a gente vai ver, quando estiver estudando mais detidamente isso aqui, que eventos culturais vão ser importantes para criar esse momento. Como, por exemplo, o Renascimento Cultural, no século XV e XVI, o humanismo, todo o movimento artístico, né, da arte humanística, arte renascentista, enfim. E todas elas vão tirar gradativamente, isso é aos pouquinhos, isso não foi assim de uma hora para outra não, certo? Vai tirar o foco de Deus e colocar no homem. O homem como a medida de todas as coisas. Não é? Uma das coisas que vai ser inclusive, né, apregoada aqui, é um dos princípios, é aquele que já na antiguidade grega Protágoras dizia, que o homem ele é a medida de todas as coisas. O homem ele é o centro e a medida de todas as coisas. Isso vai ser um princípio que vai fundamentar a modernidade, o homem como centro. Então aquela arte que falava de Deus, agora vai falar do homem. Aquela escultura, aquela pintura que falava de Deus, agora vai começar a falar do homem. Aquela literatura, poesia que estava voltada para Deus, voltar-se-á agora para o próprio homem. E a cultura vai se tornando uma cultura antropocêntrica. E é aí onde vai entrar o que o Pedro, né, perguntou sobre o heliocentrismo, certo? Que depois a gente vai ver um pouco mais sobre o heliocentrismo, a teoria astronômica de que o centro não é a Terra, como se pensava na antiguidade. O centro é o Sol, Hélio. Hélio em grego quer dizer o Sol, tá certo? O Sol. Aí, mas quando a gente for estudar um pouco mais de modernidade, a gente aprofunda um pouco mais sobre isso aí, viu, Pedro? E na contemporaneidade, gente, além do homem, aí vai haver, né, diversos concorrentes. A técnica, né, o tecnocentrismo, o cientificismo, né? Poderia colocar aqui várias coisas, tá certo? Na contemporaneidade, não somente o homem permanece, mas ao lado dele vários outros legados humanos também. Tá certo? Tá claro até aqui, não tem, gente? Tem alguma dúvida sobre essa breve periodização, datação, né, da história da filosofia, ou tudo certo, nada errado? Ô, professor,
Hoje, agora, já tem a inteligência artificial, né? Ela, como é isso? Como é que está se falando? Como é que vai ser? O homem vai ficar para trás? Essa inteligência vai dominar o homem? Já é uma coisa mais filosófica isso aí, né? E agora o robô faz tudo, você pergunta, ele responde. É, Isso aí faz parte da contemporaneidade ou é uma nova filosofia que vai se criar? Quem sabe? é, olha, a inteligência artificial é uma coisa realmente assim incrível, uma coisa extraordinária o que a inteligência artificial é capaz de fazer, inclusive os mortos falarem, né? Ela pega a voz de uma pessoa morta que foi gravada e consegue reproduzir dizendo coisa que o cara nunca disse. É um negócio realmente incrível. Cantores, enfim, um negócio realmente incrível. E o poder de síntese, né, que tudo que está na rede a inteligência artificial consegue pegar. Um negócio realmente assim grandioso mesmo, né? Um legado realmente grande. E é um instrumental muito bom para o serviço, para pesquisa, né, para produções, é muito bom. Né? Em si mesma, em si mesma, a inteligência artificial é uma coisa boa. Agora, assim como a liberdade, Santo Agostinho dizia isso, assim como a liberdade é um bem em si mesmo, pode ser usado para o mal. A mesma coisa eu acho que se aplica aí, esse princípio de Santo Agostinho lá no século V, já pode se aplicar à inteligência. Em si mesma, a inteligência artificial ela é um bem, mas pode ser usada para o mal. Por exemplo, veja, ela auxilia o aluno a estudar, a fazer pesquisas, coisa que o cara ia ter que ler um monte de livro. Ela, pô, já ela faz uma síntese para você. Né? Então ela auxilia muito a pesquisa. Agora, Até a monografia ela faz pro cabo, né? pronto, esse aí é o mau uso. É quando o cara pega e o TCC dele ele bota a inteligência para fazer. Aí realmente começa o problema moral, né? Ético com a inteligência. Ela em si mesma é um bem. Agora o problema não é nem ela, é a pessoa que está usando ela de modo errado. Entende? Porque ela pode ser usada de modo muito antiético. Né? O que já hoje nós temos já um grande debate na universidade acerca disso, né? Os limites da inteligência, né? E os limites éticos, né, da inteligência artificial que tem que ser impostos. Recentemente até o Papa Francisco falou sobre isso, né? Que a inteligência artificial é um perigo, viu? Tem que ter cuidado com isso aí, que o negócio é para o bem, mas também pode ser usado para o mal. Então, enfim, aí veja, isso aí, Aldo, a inteligência hoje realmente ela marca uma nova era. Não é? A gente nunca pensou de chegar a uma coisa como a inteligência artificial, realmente marca um novo período aí, né? E daqui para frente, como tudo ainda é muito nascente, é muito recente, né? Então a gente tem que estar se debruçando para pensar isso aí do ponto de vista filosófico, do ponto de vista teológico, né? Então daqui a uns tempos é que nós vamos ter mais produções acerca disso. Até lá a gente vai acompanhando, vendo, fazendo uso para ver, né, o que é que isso pode nos levar enquanto espécie humana. Mas muito boa a pergunta e a colocação, viu, Aldo? Muito boa. Muito bem, gente. Então vamos lá, né? E os outros que puderem, deixa a câmera ligada aí que isso facilita. Eu não tá vendo só nome aqui. Que tem hora que eu não sei se o povo tá, se não tá, se tá reagindo bem, tá reagindo mal. Bom, então vamos lá. Então, uma vez periodizado, é isso aqui, a gente volta mais um pouco lá na antiguidade cristã, tá certo? Para falar, né, que naquele período inicial que eu estava falando para vocês, de quando o cristianismo se encontra com a filosofia como praticamente uma necessidade, né? E uma inevitabilidade, porque era inevitável mesmo, né? Esse encontro da fé cristã, e a gente ainda não fala em uma teologia, a gente fala em uma fé cristã, tá certo? Tem uma fé cristã com o pensamento filosófico. Isso era inevitável que isso acontecesse, e não só era inevitável, mas era bom, foi bom realmente que isso acontecesse. Porque não fosse esse encontro, a gente não teria grandes produções teológicas que nós tivemos, tá certo? Talvez a gente não tivesse um Agostinho, né, usando da filosofia para explicar muitos dos mistérios, né, tentar dar uma luz, uma clareza à compreensão de muitos dos mistérios da fé cristã. Agora, uma coisa que é importante perceber, gente, desde já, tá certo? É que a fé cristã, isso aqui tem que estar muito claro, viu? A fé cristã, né, ela não se confunde com doutrina cristã e com teologia cristã. Uma coisa é a doutrina, né, outra coisa é a teologia, né, correlatas, e outra coisa diametralmente, né, oposta é a fé. Fé é uma coisa,
explicação da fé é outra coisa. Não se deve confundir isso. Por quê? Porque aquela pessoa que é versada nas explicações da fé, que nós chamamos de teólogo, né, que é o estudioso de Deus, né, e da religião, aquele que estuda sobre Deus, sobre o sagrado, sobre a religião e tudo mais. O teólogo, ele não necessariamente é uma pessoa de fé. O que em si mesmo é um problema, não é? Porque autores como Joseph Ratzinger, né, o Papa Bento XVI, defendia, né, dizia isso de modo muito claro, né, quando ele sempre palestrava, né, para as academias, para a academia pontifícia, né, de ciências, que o teólogo ele tem que ser primeiramente um homem de fé. O teólogo tem que ser um homem de fé. E não se faz teologia senão de joelhos. É uma das coisas fundamentais que Bento XVI dizia. A teologia tem que ser feita de joelhos, ou seja, tem que ser feita em oração. É estudando, não é, com espírito de oração. Porque, do contrário, a teologia ela pode se converter em uma ciência da religião. Porque o cientista da religião, que é diferente do teólogo, né, o cientista da religião vai estudar o fenômeno religioso em geral. Tá certo? Ele tá pensando ali a religião, né, de modo científico mesmo, né, sem compromisso algum de fé. O teólogo não. Né? O teólogo ele é alguém de quem, além de toda essa sua parte racional, pressupõe que ele crê naquilo. Embora há e certamente ainda haverá teólogos ateus. O que é assim um contrassenso, né? Um absurdo um teólogo ateu, né? Mas tem ou teólogos agnósticos, teólogos céticos. Tem, teve e tem. Mas esse não é o ideal. O ideal é que o teólogo ele seja também um homem de fé. Ele crê naquilo que ele explica. Né? Porque aí ele não se confunde com o cientista da religião, que é outra coisa já diferente. Não é? Então veja, a teologia da religião é uma coisa, né? A teologia da religião. A ciência da religião é outra coisa. Uma outra pessoa próxima de nós que também tocava muito, insistia muito nesse ponto, né, da importância de estudar a fé, mas em espírito de oração, era Dom Henrique Soares. Não sei se todo mundo aí conhece, né, o Dom Henrique Soares, nosso grande Dom Henrique, que faleceu há pouco tempo, né? Dom Henrique, e que eu tive a sorte de ter sido aluno dele, viu? Ele é daqui de Maceió também, né? Ele antes de ser bispo, ele era padre aqui de Maceió, né? E era um teólogo e um professor assim refinadíssimo, né? Ele era um intelectual, né? Um dos grandes intelectuais que tivemos aqui em Alagoas, nesses tempos recentes, foi Dom Henrique, né? Ele era realmente uma pessoa, do ponto de vista assim, intelectual, além do moral e espiritual, claro, assim, grandiosa, né? E ele tinha um curso de teologia lá e eu pude participar, né? A última turma, inclusive, lá do Instituto de Teologia, antes de ele ser eleito bispo, foi a que eu participei, né? Então eu estudei um pouco, né, lá com o Dom Henrique. Já o segui de muito tempo, assim, né? Porque ele sempre gostei muito da oratória dele, da pregação dele. Aí eu seguia muito aqui em Maceió, em palestras, em cursos que ele estava dando, sempre estava lá no meio de missas com ele e tudo. E depois, né, fui lá estudar teologia com ele e, enfim, né, foi um legado realmente imenso que ele, né, me deixou e a quem eu devo muito, né, do pouco que eu sei, sobretudo dessa parte teológica, ao grande Dom Henrique Soares da Costa. Aqui eu recomendo vivamente que tudo que vocês escutarem dele na internet, assim, vocês escutem, de aula, de texto vocês leiam, tem o canal dele lá, vocês escutem tudo que aquele homem tem para oferecer, né, em termos teológicos, realmente ali é uma fonte segura e límpida, né, de doutrina e de ortodoxia. Tá certo, gente? E Dom Henrique ele insistia muito nesse ponto. Quando ele dava aula lá de teologia lá para nós, ele insistia muito nesse ponto, que a teologia ela tem que ser feita não simplesmente como uma busca especulativa, para não se transformar num racionalismo teológico, não. A teologia ela tem que ser feita em espírito de oração, para que se estude os mistérios do divino, os mistérios do sagrado, e que aquilo sirva para fortalecer a sua fé e não para tirar a fé. Porque às vezes acontece de alguém que, porque começa a estudar teologia, começa a descrer, né? Começa a perder a fé, o que não deu o mínimo sentido, né? Porque se isso acontecer é porque houve um desvio ali, né, de alguma coisa e que a pessoa embarcou pelo caminho errado. Mas
A teologia ela não é para isso, como também não a filosofia. A filosofia não é para não é para tirar a fé. A filosofia é para esclarecer acerca dos mistérios, acerca da religião, dessa essência religiosa que o homem tem, enfim, e do mundo. A filosofia é para nos ajudar a entender o mundo. O que é que acontece e o porquê que tudo que está aí está aí. Isso é o objetivo da filosofia. Então a filosofia ela não vai embarcar nesse caminho de nem de refutar a fé, não é isso que a filosofia quer, e nem tampouco usar a fé como instrumental. Não, a filosofia ela é um caminho humano, ela é um caminho do estudo humano para tentar esclarecer a realidade, tentar compreender melhor a realidade, e nisso a gente consegue ver vestígios do divino, que é o que a gente faz aqui na teologia filosófica, ou na filosofia da religião. A gente começa a investigar através do pensamento filosófico, né, a realidade, e ali a gente consegue identificar sinais, traços, vestígios do divino. Certo? Então, até quando nós formos estudar os argumentos a favor da existência de Deus, esses argumentos na verdade não são para provar a existência de Deus, esses argumentos são para demonstrar a existência de Deus. Isso aqui nós temos coisa diferente. Né? Porque Deus está para além de qualquer prova. Né? A rigor não se deveria falar em provar a existência de Deus, mas em demonstrar, né? Em evidenciar a plausibilidade de Deus, da sua existência. E é isso que nessa disciplina aqui de teologia filosófica nós tentaremos fazer. É mostrar como Deus ele é uma realidade plausível para o pensamento racional. Como é muito mais lógico você pensar em um Deus criador, inteligente, né, supremo, né, legislador, né, do cosmos e da moralidade em geral, do que você pensar que tudo é fruto de um acaso. Porque quando se coloca que tudo é fruto de um acaso, tem que transformar esse acaso em uma personalidade com força divina. Compreendem? Então a filosofia ela vai nos ajudar nesse sentido, né, para tentar entender, né, um pouco sobre os vestígios que o Criador deixa no mundo. A gente vai ver quando estivermos estudando a modernidade que tem um filósofo chamado Immanuel Kant, e o Kant vai dizer que por meio da razão a gente nem pode provar e nem pode refutar a existência de Deus. Agora a gente pode perceber vestígios dele. E que no caso Kant, né, vai falar dos vestígios através da moralidade. Através do nosso pensamento moral a gente pode enxergar Deus. Outros filósofos, né, vão pelo caminho da metafísica, como é o caso do René Descartes. Outros da cosmologia, como é o caso do Tomás de Aquino, que vai olhar para o cosmos, né, para o universo, para a natureza, e ali vai enxergar os vestígios divinos. Entende? E só mais à frente é que a gente vai ver acerca dos pensamentos e dos argumentos contrários à existência de Deus, o pensamento ateu. Como é que ele se fundamenta, como surgiu, por que surgiu. E isso quando nós começarmos a ver a modernidade. Porque o ateísmo é uma coisa, é um fenômeno típico, né, da modernidade já tardia, já indo para a contemporaneidade. Ali é onde começa a surgir e se consolidar um pensamento ateu. Tá certo? Mas até então não. E uma coisa também importante de perceber é que até praticamente os fins da modernidade, ali pelo século XVIII, XIX, né? Até os fins da modernidade, não se tinha, praticamente não se tinha uma desconfiança em relação à figura de Deus. Não se tinha uma desconfiança no sentido de que não se pensava a não existência de Deus. O comum, gente, era pensar, né, e já dar como dado a existência de Deus. Deus ele existe, vamos só tentar demonstrar isso aí. Vamos só tentar racionalizar, tentar dar uma explicação melhor para isso, mas é óbvio que Deus existe. Esse era o pensamento mais comum até o século XVIII, por aí assim, né? Deus ele existe, vamos só tentar tornar isso claro, por meio agora de explicações racionais. Então, não se entrava, né, em xeque, não se entrava em dúvida, não se entrava
né, na discussão a existência ou não existência, mas o que entrava em discussão era como é que ele existe, porque era certo que ele existe. O que vamos tentar agora entender é como é que ele existe. Exatamente, Carla Cristina. Cristine. A gente vai ver depois, gente, quando estivermos estudando a filosofia escolástica, né, sobretudo Santo Tomás de Aquino, que o argumento das 5 vias vai falar, tanto que chama de 5 vias, são caminhos, né, para mostrar as evidências da existência de Deus. Que é por meio da investigação do próprio cosmos, a investigação da própria natureza, da própria realidade, se pode construir argumentos a posteriori a favor de Deus. A posteriori quer dizer argumentos que se fundamentam na própria experiência, para daí se falar de Deus. Compreendem? Argumentos que partem da experiência no sentido de que é possível olhar para o mundo sensível, o mundo que a gente tem acesso, que é o mundo sensível, e ver os vestígios que evidenciam, que apontam a ideia de um Deus criador. Que isso também, na verdade, não é uma exclusividade da filosofia. Não é? Ela surge na filosofia, óbvio, mas depois isso vai entrar na própria ciência. Porque dentro da ciência, tá certo, gente? Dentro da ciência existe uma corrente de cientistas chamada de criacionistas, que é uma grande escola, né, que congrega muitos cientistas ao longo da história já. Isso já tem uma grande tradição, que defendem a ideia de um criador. E defendem isso com argumentos científicos. Esses são chamados de criacionistas, né? Que esses criacionistas eles vão debater, vão concorrer, né, vão divergir muito dos chamados evolucionistas e outras tendências a mais, tá certo? Dos historicistas, enfim, são os criacionistas. Então, esses argumentos filosóficos e científicos, eles vão servir para demonstrar, não é, que é evidente e lógico e racional pensar um Deus criador, para servir de explicação para tudo, porque do contrário, muita coisa permaneceria no escuro. Entendem? Sim, vamos sim, Thaís, com certeza, não é? Nós vamos ter aula sim sobre esses temas de tanto isso que nós estamos falando, né, dos argumentos a favor. Então nós vamos estudar o argumento cosmológico, o argumento teleológico a favor de Deus, o argumento ontológico, o argumento moral, né, uma série de argumentos que os filósofos construíram ao longo do tempo para dali deduzir a ideia de Deus. E depois vamos também ver os argumentos contrários, né? E depois como é que dialogam essas duas opostas tradições, aquelas do pró e aquelas do contra, aquelas do teísmo e aquelas do ateísmo, tá certo? Então, e tudo isso, gente, vai começar, né, esse diálogo entre fé e razão, tudo isso vai começar na antiguidade cristã. Tá certo? Na antiguidade cristã. Uma coisa que também é importante a gente perceber, né, isso como, né, ponto introdutório, nós percebemos que a fé cristã, diferentemente de outras crenças, de outras fés, né, a fé cristã ela vai se preocupar em dar explicações racionais de suas crenças. Isso aqui diferencia o cristianismo de outras tradições religiosas, porque o cristianismo ele é uma religião muito racional. Quando você começa a estudar, gente, teologia e com essas bases filosóficas que nós estamos aqui lançando, você vai perceber que o cristianismo é uma religião muito racional, que preza muito pela racionalidade. É um negócio impressionante como isso diferencia assim, a fé cristã de qualquer outra fé. Né? Porque as outras tradições religiosas elas não tiveram a mesma preocupação em oferecer explicações racionais plausíveis assim, do ponto de vista da luz natural da razão para a fé. Não, bastava crer. Então você não tem essa preocupação acerca de uma teologia, né, de um pensamento racional. Você não tem isso de modo muito enfático no judaísmo. Você não tem isso no islamismo. Você não tem isso no zoroastrismo, no hinduísmo.
sobre o que eles consideram como sagrado. Você não tem isso nas religiões de matriz afro, né, sobre o que eles consideram como divino e sagrado, você não tem. Lá você vai ter mais a crença mesmo, o culto, o rito. Mas no cristianismo, além do culto, do rito, né, de toda essa parte místico-religiosa, há também uma grande preocupação desde o comecinho, desde a fundação praticamente, né, uma preocupação com a racionalidade da fé. Como é que nós vamos explicar isso para as pessoas? E isso a gente já viu, né, que São Pedro, lá na sua primeira carta, ele já falava disso, né, que é preciso dar razões da fé, é preciso dar razões da esperança. Agora vejam só, gente, a gente poderia aqui se perguntar, por que que no cristianismo houve essa insistência em dar explicações racionais? Porque não bastava fé, não bastava dizer nós cremos e anunciar para as pessoas, olha, é preciso crer. Por que a necessidade de explicar? Por que essa necessidade de elucidar os mistérios, de racionalizar? A gente poderia aqui pensar que isso é porque no cristianismo o Logos ele é uma pessoa. Compreendem? O Logos de que tantos gregos procuravam e de que tantos gregos intuíram e tinham certeza que existia, esse Logos ele se fez carne e habitou entre nós. Não é isso? Conforme está lá no capítulo 1, versículo 14 do Evangelho segundo João. Né? E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Kai Logos Sax Egineto. E o Logos carne se fez. Ele se fez natureza humana. E morou entre nós, esquinosse, né? Em Remi. E morou e habitou entre nós. Então o Logos, né? O Cristo de Deus, ele é o Logos universal. Ele é a inteligência universal. Entende? O Logos é a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é a palavra. É aquilo que Deus disse. Entende? A palavra de Deus, portanto, gente, neste sentido, a palavra de Deus ela não é primeiramente um livro. A palavra de Deus ela é uma pessoa. Isso aqui também é importante de compreender, viu? A palavra de Deus ela é uma pessoa. Ela não é o livro. Vejam, a palavra de Deus... Deixa eu pegar aqui a Bíblia. A rigor mesmo, né? Com uma linguagem mais rigorosa, a palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus está na Bíblia. A Bíblia contém a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus em si mesma não é o livro. A palavra de Deus ela é uma pessoa. É Jesus. E isso quem diz? O próprio Evangelho. Quando João diz, no princípio era a palavra. Veja, no princípio era a palavra. João capítulo 1, versículo 1. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E aí no versículo 14 João diz, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quando João diz, a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele não está falando do livro. Ele está falando de Jesus de Nazaré. Jesus é a palavra de Deus. Entende? Tanto que a palavra Bíblia não significa palavra. A palavra Bíblia significa os livros. Não é? Ta Biblos. Ta Biblos. A palavra Bíblia significa os livros. Literalmente falando, né? Etimologicamente falando, significa os livros. Por quê? Porque a Bíblia ela é uma junção de vários livros. Então, quando nós dizemos a Bíblia, nós estamos dizendo os livros, porque é um composto de 73 livros. E nestes 73 livros está contido a palavra, que é uma pessoa, que é Jesus de Nazaré, que é o Filho de Deus. Compreendem? Então veja, o Filho de Deus, que é o Logos, por isso que João chama de Logos, no princípio era o Logos, em arqué, em rologos, no princípio era o Logos. Este Logos divino, ele é uma pessoa. A razão divina, a palavra divina, ela é uma pessoa, é Jesus. Compreendem? É por isso que a palavra de Deus ela é eterna. Veja, a palavra é eterna,
A Bíblia não é eterna. Porque a Bíblia teve um começo. Entende? E talvez um dia tenha um fim. Certamente vai ter um fim. Não é? Poderia acontecer, sei lá, um fenômeno mundial e queimar os livros todinho que tem no mundo. E com ele a Bíblia junto. E não salvasse um único exemplar. Então, ainda que se queimassem todas as Bíblias do mundo, não sobrasse um só exemplar, isso não tocaria em nada a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus. Compreendem, gente? E foi a palavra de Deus que primeiro esteve presente na tradição e só depois na Escritura. A gente falou um pouco sobre isso, né, na primeira aula. Na primeira dessa terceira aula, na primeira parte. Compreendem? Então veja, o cristianismo vai dar uma grande ênfase para a busca racional e racionalizada da fé, porque o Cristo, ele próprio é a sabedoria e a inteligência de Deus. Ele é o Logos de Deus. Razão pela qual, gente, convinha realmente que a igreja ela criasse, né, com toda honestidade, não é, grandes centros acadêmicos de produção de conhecimento teológico, filosófico, científicos, que são as universidades. Porque a igreja não tem medo do conhecimento, conforme alguns ignorantes afirmam. A igreja tem medo do conhecimento, né? Aí dizem assim, a igreja teve medo da ciência moderna, a igreja tem medo da ciência. Mas como é que a igreja tem medo da ciência, desgrama, se a igreja, ela gestou a ciência? Se os grandes cientistas saíram de dentro da igreja, se as grandes teorias científicas, como é o heliocentrismo, saem de dentro da igreja. Esse modelo cosmocêntrico, astronômico, de que o centro é o centro da galáxia, né? É o Sol e não a Terra. Que quem vai desenvolver isso é Galileu Galilei, né? O Johannes Kepler, enfim. Mas essa teoria do heliocentrismo, desse modelo astronômico, certo? De que quem está girando é a Terra em torno do Sol e não o contrário, que é uma teoria astronômica, né, físico-astronômica importante realmente na modernidade, mas isso não é de Galileu originalmente. Ele vai desenvolver, ele vai melhorar, mas isso veio, né, do cônego Nicolau Copérnico, que era um cônego católico. Era um clérigo católico, Nicolau Copérnico. Então como é que a igreja tem medo da ciência? Não é? Se grandes teorias científicas veio de dentro da igreja. Como também, gente, aquela teoria do Big Bang, que a gente escuta falar, né, que o mundo veio de uma grande explosão inicial, o Big Bang. A matéria estava condensada, né, e aí depois houve uma grande explosão e aí começam a se formar as galáxias e tudo mais. Pode ter acontecido isso? Pode. Pode ter acontecido, pode ser que realmente tenha sido assim. Mas isso em nada contradiz a Bíblia. E isso em nada tira o poder criador de Deus. Em nada, em nada, em nada. Inclusive essa teoria do Big Bang, ela foi criada por um padre católico belga, o padre Georges Lemaitre. Um padre católico. É o criador da teoria do Big Bang. Aí como é que alguém pega a teoria do Big Bang para tentar refutar que Deus é o criador? Se foi um padre católico quem compôs essa teoria. Então não tem sentido. Então essa coisa de dizer que a igreja ela tem medo do conhecimento, ela impediu o conhecimento, isso é pura estupidez, viu gente? Isso não é nada além disso, é pura estupidez. É burrice pura. Né? Porque quem quer que esteja minimamente informado sabe que a coisa não é assim. Que a igreja não só não teve medo, mas como ela promoveu a produção do conhecimento. Tem um livro muito bom nesse sentido, que eu não sei se eu vou achar ele aqui agora. O nome do livro é Cientistas de Batina. Deixa eu ver se eu acho, viu? Acho que eu não vou achar ele agora não, porque ele está por aqui em qualquer lugar. Um momentinho.
Eu não vou achar ele agora não, mas depois eu acho ele e coloco a foto dele lá no grupo. O nome do livro é Cientistas de Batina. Que aí neste livro Cientistas de Batina vai mostrar como, né, diversos padres católicos eles foram também cientistas, né, cosmólogos e tudo mais, como eles contribuíram para as ciências modernas, sobretudo as ciências da natureza. Neste livro aqui também, como a igreja construiu a civilização ocidental, aqui vai ter um capítulo dedicado à igreja e à ciência, né, que é o capítulo 5º deste livro, a igreja e a ciência. Vai mostrar como a igreja contribuiu para a produção científica. Tá certo, gente? Então, vocês que estão aqui, né, que estão estudando teologia, não só não tenham medo, mas tudo que puderem estudar de ciência e de filosofia, isso só vai fortalecer a fé. Isso só vai consolidar mais ainda a sua fé. Então pode estudar sem medo nenhum. Sem medo nenhum, porque você só vai se admirar mais ainda de como Deus é grande e inteligente. Quanto mais você investiga astronomia, ciências naturais, filosofia natural, enfim, quanto mais você investiga isso, biologia humana, biologia animal, quanto mais você investiga isso, mais você percebe, mais você vai intuir que há uma inteligência impressa em tudo. E essa inteligência veio de um Criador inteligente. Compreendem? Diz, Pedro. Isso, inclusive tem, acho que é Mendel, né, que é considerado um padrão genética, que era frei também, né, era padre, se não me engano. E contribui muito com a ciência, né, até hoje, na verdade. Exatamente. Exatamente. Inclusive, né, o pai da genética, mesmo que é um grande ramo da ciência, é o Gregor Mendel. O Gregor Mendel é um monge católico. Né? Entende, gente? Então, medo zero disso aí, viu? Podem estudar sem medo, que não faz medo algum. Estudar ciência e filosofia para a fé. Não faz. Tá certo? Querem perguntar mais alguma coisa? Gente? Querem comentar? Querem falar? Querem contribuir com mais alguma coisa? Podem falar, viu? Alguma pergunta? Vocês conseguiram já ler aquele primeiro texto que eu tinha colocado lá sobre teologia filosófica, introdução? Aquele primeiro texto que eu coloquei lá no grupo. Quem não leu ainda, leia aquele texto, é um texto bom, importante. Tá certo? Depois leiam também aquele artigo lá que eu coloquei, né? Aquele que eu escrevi sobre o querigma, porque vai falar muito dessa parte histórica. Aí, tá certo? Você fala muito profundo, Felipe, aquele texto lá, não é da teologia filosófica, uma origem. É uma leitura difícil. Difícil você fala, né? Eita. Achou um pouco complicado, né? Profundo, né? Eu acho que talvez seja. Ele talvez tenha parecido um pouco difícil porque ele tem alguns termos técnicos. Que aí a pessoa já tem que ter aqueles termos técnicos claros para saber o que, o parágrafo ali está dizendo, talvez. Mas aí, quando surgir qualquer termo ali que vocês não conheçam, faz uma pesquisa rapidinho sobre aquilo ali e volta para a leitura. É não passar por cima, porque aí isso pode comprometer uma compreensão maior. Então, tipo, você está lendo lá o texto e ele fala assim, segundo o argumento teleológico. Aí você não sabe o que é argumento teleológico ou uma teleologia. Aí você dá uma paradinha ali rapidinho, aí pesquisa rapidinho o que é teleologia. Aí certamente você vai achar alguns resumos, teologia, isso, pronto. Aí depois aí volta, aí você vai entender tudo que está sendo dito. Porque em textos assim realmente aparecem termos técnicos da área, né, da filosofia e da teologia, que a pessoa tem que estar ambientado com ele. Aí quando não, tem que fazer essa pesquisa rápida mesmo. Mas nada assim. E o bom disso é que também amplia mais ainda o seu conhecimento. Né? Quanto mais termos novos você aprender, melhor para você. Né? Porque quando você for ler outros textos que esses termos apareçam, pronto, você já sabe, já está treinado. Que mais, gente? Bom, foi falado alguma coisa. Bom, eu faço o seguinte, eu vou terminar aqui essa aula e vocês permaneçam aqui na sala. Eu vou só terminar aqui a gravação, vocês permaneçam para a gente conversar um pouquinho sobre a semana que vem, tá certo? Então essa aqui foi a nossa terceira aula aqui do curso de teologia, né, de teologia filosófica. E nos acompanhe, se inscreva aqui no canal, caso você não seja ainda inscrito, tá certo? E vamos adiante, né? Vamos continuar.